A Associação Pernambucana dos Fiscos Municipais, a PEFisco, reúne e representa os servidores que integram os fiscos dos municípios de Pernambuco, cuja atribuição legal central é o lançamento dos tributos que garantem a arrecadação que custeia todos os serviços públicos essenciais à sociedade. Senhoras e senhores, vamos agora pedir a atenção de vocês mais uma vez. Vamos iniciar com a palestra A Estruturação do Fisco para Vencer os Desafios frente à Reforma Tributária. Nós gostaríamos de convidar o professor doutor Ricardo Alexandre Almeida, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Boa tarde a todos. O primeiro protocolo sempre manda a gente cumprimentar as autoridades presentes, né? Mas eu vou restringir esses cumprimentos de coração mesmo com uma pessoa muito especial, que é o nosso Carlos Cardoso, perdão. A minha amizade, o nome faltou, mas a minha amizade com o Carlos Cardoso vem de longa data, desses grandes eventos que a gente tem feito. Antes de começar o evento, inclusive, a gente estava falando da palestra que fiz lá há praticamente uma década, na Assembleia Legislativa, em homenagem ao professor Bill. E ele me compartilhou uma história pessoal dele com o professor Bill, que o ajudou muito no início da sua batalha nos concursos públicos, para se tornar fiscal lá do município de Ipojuca. E ele contou o quanto o professor Bill ajudou, e eu falei para ele que, na realidade, o professor Bill ajudou os fiscos brasileiros, porque esse homem, Carlos Cardoso, esse homem é um herói. E eu peço uma salva de palmas. É um herói não só para Pernambuco, não só para Pernambuco, é um herói nacional. Está vendo a quantidade de associações semelhantes à PEFisco que têm sido criadas em diversos estados brasileiros, uma batalha árdua. Eu sei que é a batalha da PEFisco, mas eu não consegui enxergar uma pessoa que mais consolide toda essa batalha do que você na PEFisco, na FENAFIM. Nacionalmente, essa batalha, eu acho aqui que todos vocês devem admirá-los, muitos devem até a existência dos seus cargos, a batalha que tem sido feita, que eu sei que é uma batalha árdua, parabéns demais comigo nessa batalha, que é uma batalha minha também. E eu agradeço demais por me dar essa possibilidade, essa oportunidade, porque falar para integrantes do FISC é o local que eu me sinto falando mais em casa, Quando eu cheguei aqui, quantas pessoas que tiraram fotos comigo, disseram que foram meus alunos. Tive a honra, o nosso colega delegado da Receita Federal disse ter sido meu aluno também, Receita Federal que até hoje considero que é a minha casa. Se vocês olharem, uma das pessoas aqui eu dedico ele, uma das instituições é a Receita Federal, a base do meu conhecimento em matéria tributária foi a Receita Federal, e vocês não imaginam a emoção que eu tenho de ver cases como esse, Santa Cruz do Caparibe, de Caruaru, de Garanhuns, de Caruaru também, criando agora seu fisco, e participando desses vários cases, várias pessoas que foram meus alunos, que estão agora construindo esses fiscos, mudando histórias da sociedade brasileira, ajudando a trazer recursos, melhorando a legislação tributária. Eu sinto lá no meu livro, no comecinho, eu cito uma frase do Henry Adams dizendo que um professor, ele se conecta um pouco com a eternidade, porque nunca se sabe quando é que a influência dele cessa, Essa influência de alguns de vocês aqui, vocês continuam influenciando diversas pessoas, isso para mim é absolutamente essencial. Agora, meu amigo Cardoso me quebraram um pouquinho o sigilo do nosso evento, me falava que daqui a pouquinho vai ter um vídeo do meu amigo, colega de trabalho, Gustavo Massa, E eu vou aproveitar, já que ele vai falar, tem uma história que eu conto a respeito dele, eu gosto sempre de citar quando vou falar da importância dos fiscos, Essa história aconteceu quando eu saí da Receita Federal e ingressei no Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, e houve um congresso nosso lá em Curitiba, isso há quase 20 anos, Nós dois bem mais jovens, com bem mais cabelos, com bem menos cabelos brancos, e naquela noite, tão jovens, resolvemos depois do primeiro dia do encontro, saímos para uma boate, uma balada, eu lembro do local que chamava Zoe, lá em Curitiba. E ele estava muito empolgado, ele estava dizendo, olha, eu quero ver as mulheres de Curitiba, era a cabeça dele naquele momento. A gente chegou nessa boate, ele pulou lá para o meio, assim, loucamente. E depois de uns 3 minutos ele voltou para falar comigo, com a cara triste, e
disse assim: Ricardo, vamos embora desse local. Minha vida é um inferno. Eu não aguento mais isso. O que é isso? É um coelho, né? Correu e voltou assim tão rápido. Não sei o que aconteceu. Ele disse: olha, tá vendo aquela menina de vermelho ali, lá na frente? Eu disse: estou. Foi o que ela lhe fez. Ele disse: ela é amiga de minha namorada. Aqui em Curitiba, ela é amiga de minha namorada. E eu passei a citar essas minhas aulas dizendo: onde a fiscalização não está presente, o delito acontece. Estava para acontecer o delito, mas a presença da fiscalização evitou que aquilo ali acontecesse. O Ives Granda Martins, sendo mais científico, né, na tese de doutoramento dele, ele fala da existência de dois tipos de normas de acordo com a rejeição ou aceitação social. Então, por exemplo, a norma que garante o direito à vida é uma norma de aceitação social, né? Mesmo que ela não existisse, mesmo que não existisse um tipo penal dizendo que quem matasse alguém ia pegar uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, a maioria das pessoas não iria cometer homicídio. A maioria das pessoas seria contrária a isso, iria ver com aversão esse tipo de conduta. Para esse tipo de norma, a sanção é uma coisa marginal, digamos assim, existe para desestimular, mas não é ela que mantém a coesão social. Só que existem algumas normas de rejeição social. Talvez para o nosso amigo lá, a fidelidade. Talvez para quem gosta de correr no trânsito, se não tem o radar, o sujeito corre, aquele radar vermelho, como estava aquela garota lá em Curitiba, né? Então, quando você vê o radar, você reduz a velocidade. Por quê? Porque você tem respeito à lei? Não, porque tem medo da fiscalização. Para essas normas que são de rejeição social, tem que haver fiscalização. E essa norma parece secundária, que é a norma da punição, ela passa praticamente a ser principal para garantir o comportamento humano. A norma de pagar tributo é uma norma, via de regra, de rejeição social. As pessoas não cumprem tão naturalmente como garantir o direito à vida. Essas normas precisam ter o seu cumprimento mais fiscalizado. Eu lembro sempre um exemplo que eu gosto muito de citar, quem foi meu aluno talvez lembre, né? Que eu cito um caso que foi narrado há algum tempo em uma reportagem falando sobre o fisco polonês. Lá na Polônia, não sei por que cargas d'água, analisando a licitude versus ilicitude da atividade, eles chegaram à conclusão que não deveriam tributar rendimentos oriundos da prostituição. Então, rendimento de prostituição, não, isso aí não tributa. Claro que isso não faz nenhum sentido sob a lógica da doutrina atual do pecuniary knowledge, né? Que não cheira, não importa de onde vem os recursos, você teve rendimento, tem que pagar o imposto de renda. Mas o que é que aconteceu? No ano que entrou em vigor essa norma, o fisco polonês percebeu que uma parte muito grande, acho que mais de 10%, quase 20% das declarações de imposto de renda dos poloneses colocava como atividade preponderante prostituição. Ou seja, a pessoa preferia se declarar como prostituto ou prostituta do que pagar tributo. Até o que poderia ser de alguma forma nocivo para a reputação eu enfrento, mas não pago o tributo. É uma norma de rejeição social. E como é que se combate essa rejeição social? Ou, aliás, por que ela existe exatamente? Quanto ao tributo especificamente, é principalmente por força de as pessoas não enxergarem o resultado daquele pagamento, não enxergarem o benefício decorrente da atuação do Estado. E a maneira de você combater isso, além da fiscalização e repressão, é mostrar exemplos como os que foram mostrados aqui. É mostrar essa correlação de uma arrecadação aumentando e de resultados estarem sendo entregues para a população. Há um estudo do Banco Mundial que fala do aumento da arrecadação espontaneamente, até sem necessidade de aumento da fiscalização, quando o município implementa, quando o ente implementa e valoriza o orçamento participativo. Quando a população enxerga, olha, está entrando tanto de dinheiro, né? Com esse dinheiro dá para que a gente construa uma ponte, ou dá para que a gente faça aquela festa, ou que a gente aumente a remuneração dos professores. O que nós vamos fazer? É aquele trade-off, como chamam os economistas, né? Que a gente faz no dia a dia. Esse ano eu vou colocar meu carro, eu vou viajar, se der para fazer um dos dois. Então que a população enxergue. Precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais? Precisamos das duas coisas? Então vamos tentar aumentar a arrecadação. Então você vê uma correlação entre o que você está fazendo e o resultado que você pode obter com base nisso daí. Então é um ponto importante também, né? A busca do resultado mediante aumento
da fiscalização, que, como falou muito bem também o Carlos Cardoso, né, é uma garantia do próprio sistema capitalista. De outra feita, eu estava vendo alguns liberais citando Karl Marx, que diz que a maneira de matar o capitalismo é mais impostos, mais impostos, mais impostos, né? Mas ele estava falando sob a ótica de vamos arranjar um jeito de destruir. Mas uma maneira também de destruir o capitalismo é, mesmo com poucos impostos, se você não fizer com que todos os que devem paguem, porque aí vai acontecer a concorrência desleal, que é a quebra exatamente de um paradigma, né, de um sustentáculo do capitalismo. Se alguns pagam impostos e outros não pagam, a consequência é que esses outros delinquentes vão concorrer deslealmente com aqueles primeiros, os primeiros vão quebrar. Então é fundamental para o sistema capitalista que a fiscalização efetivamente exista e da maneira mais adequada possível. Não estou aqui falando, e foi muito bem citado aqui, de tratar o contribuinte como cliente, como destinatário das políticas públicas. Não estou aqui falando de apertar o contribuinte, né, até a exaustão praticamente. Um exemplo maravilhoso citado foi demonstrar, o prefeito aqui citou, que uma diminuição da carga tributária, acompanhada de uma efetiva fiscalização, fez com que a arrecadação total viesse a aumentar. Aí são várias coisas que estão aliadas naquele discurso, né? Várias coisas estão sendo colocadas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, a existência da fiscalização. Em segundo lugar, a carga tributária razoável, cada um pagando de acordo com a capacidade contributiva, como foi mostrado aqui no mapa, né? Mostrando um mapa da cidade para, olha, eu não posso ficar cobrando de IPTU o mesmo valor para o sujeito que mora numa área valiosa e para uma pessoa que está morando num imóvel que tem um valor muito mais baixo. Então, tributando cada um na medida de sua capacidade, você mostrando os resultados da conduta administrativa, tudo isso tende a gerar uma maior arrecadação. E se os recursos são bem aplicados, como foi colocado aqui como pressuposto, né, no final das contas, uma menor rejeição e uma maior felicidade da população. Mas a gente vai aqui para falar também sobre a reforma tributária. A reforma, para mim, é parafraseando o nome do meu grande livro, né, um admirável mundo novo. Eu tenho muita fé, muita esperança na reforma tributária. E já fiz vários cursos, várias palestras a respeito disso. Fui chamado para palestrar em vários locais do país e vi como cada um encara essa reforma. Isso é um ponto muito interessante. Eu fui, por exemplo, ministrar uma palestra para os juízes de vara de fazenda pública e os desembargadores de uma turma recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para a PGE São Paulo também ministrei, então 2 locais ligados a São Paulo, né? E eu lembro quando eu cheguei lá na PGE, o primeiro comentário que me fizeram foi: eu estou muito interessado em saber o que é que você vem falar aqui, porque sempre que vem alguém do Norte ou do Nordeste para cá, a conversa é sempre sobre como tirar dinheiro de São Paulo. Dizendo que São Paulo está arrecadando muito e os olhinhos brilhando, né? Como tirar dinheiro de São Paulo. Semana passada eu estava em Portugal, num evento sobre os tribunais de contas, tanto daqui quanto de lá, e estava lá presente um conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo, que foi secretário de Finanças do município de São Paulo até há pouco tempo. Então ele ainda está com o secretário de Finanças no couro aqui, né? Sentindo aquilo dali. E a palestra foi metendo pau praticamente na reforma tributária, aí no meio ele solta assim: eu não sei se eu estou contaminado na história de ser secretário de Finanças de São Paulo, porque a perda de arrecadação vai ser muito grande. O IPE fez um estudo dizendo que cerca de 21%, mais de 1/5, da arrecadação tributária dos municípios no país vai mudar de mãos. Vai mudar de mãos. Não estou falando de aumentar ou diminuir, não. É sair de alguém e ir para alguém. Nas condições normais de temperatura e pressão, o que é que vai acontecer? Nós temos 2 fenômenos que são os maiores responsáveis por isso. 2 fenômenos muito claros, citados inclusive muito bem aqui. E parabéns novamente, meu amigo Carlos Cardoso. O cordel é excepcional que você fez, tem que divulgar. Quando você falou no cordel, isso vai ser uma coisinha engraçada a respeito da reforma, mas você aborda na forma de cordel temas técnicos de grande relevância. Aborda o que é técnico num linguajar para o cidadão comum, né, para o afegão médio conseguir entender de maneira muito boa. Mas são 2 principais fenômenos. Primeiro, a mudança da tributação para o destino, que foi muito bem citada por ele aqui. Olha só. Até 2015,
especificamente até o advento da emenda constitucional 87 de 2015, se uma pessoa aqui em Caruaru entrasse na internet e comprasse uma mercadoria, e essa mercadoria estivesse, como é muito comum em São Paulo, né, o caso mais comum, no estado mais desenvolvido, no município mais desenvolvido, 100% do ICMS que você pagasse iria para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo. 100%. Você pagava ICMS com a lei interna de São Paulo, toda para São Paulo. Lá atrás, né, eu sou professor de direito tributário há muito tempo, quando eu explicar essa regra para as pessoas, porque em outros casos há uma repartição de receitas e de origem e destino. Nesse caso vai ficar os 100% na origem. Eu dizia assim, olha pessoal, isso faz muito sentido, porque olha, se eu chegar em São Paulo, for naquela mesma loja fisicamente e comprar a mercadoria, ninguém vai perguntar de onde é que eu sou e para onde eu vou levar aquela mercadoria. Vai me vender, emitindo uma nota fiscal do estado de São Paulo. E vai recolher o ICMS, segundo a lei de São Paulo, para o estado de São Paulo. Vocês concordam que isso é normal? Os alunos diziam sim. Agora, se eu entrar na internet, no site daquela mesma loja, fizer a compra da mesma mercadoria, a mercadoria também vai ser remetida, então se eu estiver aqui em Caruaru, será remetida para cá, a tributação, dizia eu, teria que ser a mesma. Afinal de contas, só mudou a logística, né? Num dos casos eu cheguei lá na loja, comprei, botei no avião e trouxe, e no outro caso eu comprei a distância e o cara remeteu para cá. Assim certamente pensou o legislador constituinte. Foi assim que ele pensou? Quando ele pensou, estávamos em 1987, Constituição terminada em 88, em que compra virtual, né, era uma coisa que não existia. Essa história de compra não presencial era quando o cara comprava, por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu comprei a apostila vendo num jornal, aí liguei para a empresa lá, vai ficar mais tempo, viu? Mandar a apostila para mim. Isso era um caso raro, pouca coisa, só que atualmente essas compras virtuais, elas aceleraram ao ponto de concorrer com as compras presenciais, e acredito que se não ultrapassaram, estão prestes a ultrapassar. Eu vejo muita gente que diz que só vai numa loja hoje para manusear a mercadoria. Tem vendedor que fica revoltado, né? O cara veio aqui, mexeu no computador, mexeu para lá para cá, depois pegou o celular aqui de lado, olhou quanto é que está, muito obrigado, comprei. Mas eu até mostro, o senhor pode vender por esse preço? Não, então eu vou comprar pela internet. Ele falou assim, eu já disse para as pessoas, olha, eu nunca vou conseguir bater o preço na internet, então se eu dizer isso para o consumidor, fazendo, não compra aqui, né? Então, quando você chega num momento como esse modelo de tributação, ele ferra, com desculpa pela expressão, mas ele ferra com a gente, com o Norte, Nordeste. Porque, obviamente, é muito raro alguém de São Paulo entrar num site aqui de Caruaru e comprar uma coisa para mandar para lá. Então, na média, esses estados mandam mais para cá do que a gente manda para lá. No momento em que a gente diz a tributação vai ser na origem, como era feito anteriormente, a gente está premiando o estado produtor. Premiu sua competência, que beleza. No momento que a gente diz vai para o destino, a gente está premiando o consumidor, o que redistribui riquezas no país. E a gente tem que lembrar que o imposto é sobre o consumo. A lógica é ele ser pago para onde vai acontecer o consumo. Se batalhava por isso há muito tempo. A emenda 87/96, de 87 de 2015, começou a fazer isso, nessas compras não presenciais, certo? Feitas de maneira em meio virtual. Começou a fazer isso. Mas os estados mais ricos tinham uma certa aversão a isso daí. Uma aversão. E aí chega o momento da reforma tributária que a gente diz, vamos mudar a regra do jogo. Vamos mudar a regra do jogo. Eu quero que vocês percebam que essa é uma regra que tende a mudar recursos de mão e tende a beneficiar os estados menos desenvolvidos. Claro que isso não foi feito sem contrapartida. Há um ponto com o qual nós temos que nos preocupar muito, que é a questão dos benefícios fiscais, certo? No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, nos estados menos desenvolvidos do país, a política de desenvolvimento foi feita sempre com base em benefício fiscal. Por que a Stellantis, Fábrica da Jeep, está lá em Goiânia e não em São Paulo, perto dos maiores centros consumidores? Porque Pernambuco a ofereceu 95% de crédito presumido de ICMS.
Veja só o tamanho do benefício fiscal, 95%. E os 5% ainda tem um diferimento que acaba entrando na caixa das almas, né, o que falta. Então, no final das contas, esse é o mecanismo que a gente tem para atrair. Esse mecanismo vai acabar. Esse mecanismo acaba com a reforma tributária. Nenhum ente da federação poderá mais conceder benefício fiscal do IDS ou do IBS, tanto a parte municipal quanto a parte estadual. Os benefícios que existem são os previstos na Constituição. A gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter uma coisa que vai ser muito boa quanto a esse aspecto. Vai haver mais clareza em benefício fiscal. A gente não sabe exatamente quanto é esse benefício da JIP. Não é fácil calcular isso, né? Inclusive eu estava discutindo, eu tive uma reunião com o secretário da Fazenda, e teve um determinado momento que eu falei em benefício, ele falou, olha, isso não é renúncia tributária não, tá? Eu digo, como assim não é renúncia? Ele fez, não é renúncia não, Pernambuco não está perdendo nada com isso não, porque se eu não der esse benefício, ele vai para o estado e não recebe. Então, no final das contas, eu dou benefício, se eu não dou, eu também não arrecado nada disso daí. Né? Mas é difícil a gente calcular exatamente o impacto disso daí. Agora, é difícil calcular com precisão, mas alguns cálculos iniciais podem ser feitos. E se fala, por exemplo, em Pernambuco, em cerca de 5 bilhões de benefício fiscal por ano. Pernambuco não vai mais poder conceder esse benefício. Como é que ele vai manter essas empresas aqui? Como é que ele vai conseguir entrar em novas empresas do Estado? Como é que o Nordeste vai conseguir fazer isso? Está sendo criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e Social, certo? Esse fundo vai repassar dinheiro para os estados para que os estados paguem para essas empresas. Vai ser subvenção mesmo. O lado bom é que vai ficar mais claro. O benefício da JIP só dá quase 4 bi. Vai ser, para agora o governador vai ter que dizer, governadora vai ter que dizer, né, para a população justificar porque vai pagar alguns bilhões de reais para determinada empresa. Isso vai ter uma relevância grande. E eu falei disso porque eu conversei com o secretário dizendo o seguinte, olha, Pernambuco tem quase 6 bilhões de benefícios fiscais e o dinheiro que vai ser recebido aqui é de 4 e pouco. Será que vai dar para manter essas empresas ou atrair outras? E mais, a gente está comparando aqui com São Paulo, que é o estado mais rico, mais desenvolvido, que consegue atrair mais empresas. Só que o fundo é de desenvolvimento regional e social. Quando estavam falando da distribuição de recursos, São Paulo alegou, opa, nós também temos pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, não pode ter um fundo de desenvolvimento social que não venha dinheiro para cá. Conseguiram colocar lá que uma parcela grande dos recursos, acho que 30%, vão ser distribuídos de acordo com a população. São Paulo também é mais populoso. O resto de acordo com critérios que já são usados para a FPE. Então me falaram assim, pessoal que está fazendo esses cálculos, que São Paulo vai ser praticamente o estado que vai mais receber desse recurso. Então veja, eles deixam de ser um diferencial competitivo. Porque a ideia é justamente que os estados mais pobres tenham mais condições de entrar nas empresas com esse dinheiro. Se São Paulo também vai ter recursos de uma ordem semelhante ou superior, isso é uma complicação. Isso é só um grande parênteses que eu fiz aqui, não é exatamente o ponto que eu estava abordando, porque o ponto que eu estou abordando aqui são os dois grandes motivos pelos quais dinheiro vai mudar de mão. Mas eu fiz um parênteses para quê? Para mostrar que dentro desse primeiro motivo, que é essa ideia de tributação no destino e não mais na origem, dentro desse primeiro motivo que a gente tem algo a comemorar, a gente tem algo também a se preocupar e muito. E foi uma troca, não foi à toa não, estão correlacionados. Ou vocês acham que os estados mais ricos da federação, São Paulo especificamente, simplesmente disse, beleza, vamos fazer reforma, bota a tributação de destino mesmo, tá legal para mim? Não, teve dois pontos aí. Teve essa questão dos fundos, né, esse fim da concessão do benefício fiscal, certo? E uma observação importante, que o segundo ponto foi citado aqui já pelo colega, né, a longa transição. Porque vai mudar para o destino, mas não agora. Vamos ter 50 aninhos de transição. 50 anos de transição para que o valor arrecadado passe diretamente para o destino. Só o seguinte, quando a reforma começar a ser implementada, você vai ter inicialmente 90% vai ser distribuído como antes e 10% para destino. No ano seguinte, passou 80% como antes,
20% do destino, depois vai caindo. A cada ano, 2%. De forma que a cada ano vai ficando mais dinheiro no destino. Mais dinheiro no destino. Mais dinheiro no destino. Somente em 2078, é muita fé na Constituição brasileira, somente em 2078 estará tudo no destino. Então, veja, a possibilidade de conceder benefício fiscal ocorre já agora, mas a implementação total da sistemática de destino só em 2078. É algo também com o qual eu me preocupo bastante. Agora, tem uma coisa que me encantou nas duas apresentações, de Garanhuns e Santa Cruz de Capibaribe. Me lembrou de uma frase, eu sou muito ruim de lembrar o autor da frase, mas é uma frase falando sobre tecnologia, mas que eu vou falar sobre adaptá-la para a estruturação e organização da administração tributária. É dizer que organizar e estruturar a administração tributária é como plantar uma árvore. O melhor momento foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai colher os frutos. Não adianta pensar que poderia ter sido feito ontem e faça agora. Poderia ter sido feito há alguns anos e faça agora. Os dois municípios já têm um grande prêmio pelo que fizeram. Não o prêmio já gigantesco do aumento de arrecadação em patamares cavalares, mas o grande prêmio também foi citado pelo colega. Esse percentual, lembra que eu falei, no início vão ficar 10% do destino e 90% serão repartidos de acordo com a arrecadação anterior. E esse anterior vai ser de 2019 a 2026. 2019 a 2026. Então vocês garantiram com esforço, e eu peço uma salva de palmas aos dois municípios, garantiram com esse esforço uma boa parcela dessa arrecadação. Não só aquela do destino, que vai continuar dependendo do esforço de vocês, mas também essa proporcionar esses anos que vocês já têm, já foi garantido. Por isso o melhor momento é agora. Foi há 20 anos, poderia ter sido 19, 18, mas mexeu o passado, a gente ainda não consegue. O ideal é fazer agora, como vocês fizeram, e garantir para os seus municípios. Agora, vem aí o admirável mundo novo. Quando alguém já deu algumas entrevistas a respeito dessa matéria, e o pessoal pergunta quais são minhas expectativas sobre a reforma tributária, eu já enfrentei vários debatedores que esculhambam a reforma tributária, falam mal pra caramba. O que eu tenho dito é que nós temos a chance de mudarmos de um sistema tributário de nota 5 para uma nota 7, que é um aumento de 40%, é um grande aumento. Nós temos a chance. Depende dessa regulamentação que está aí tramitando e com relação à qual nós devemos estar bastante atentos. Porque qualquer mudança aí está falando em mudar repartição de dinheiro. Então nós temos que estar bastante atentos. Mas nós temos uma grande chance. E os municípios precisam estar atentos ao novo mundo que vem por aí. Eu não consigo sinceramente entender, como eu tenho vários aqui que foram meus alunos na preparação para concurso público, sabe que eu acompanho muito esse mundo, eu não consigo entender porque em 2024 fizeram concursos públicos para as carreiras de que integram a fiscalização sem cobrar a reforma tributária. Mas não está regulamentado ainda. Olha, os municípios vão precisar se preocupar com a mercadoria. Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, que são municípios que têm um comércio tão intenso, vão ter que lidar com comerciante de mercadoria. Vão ter que lidar com uma maneira diferente de raciocinar. O seu mundinho deixou de ser serviço. Seu mundo agora envolve mercadoria. Você lidava com um tributo que não tinha não cumulatividade. A não cumulatividade é um negócio totalmente diferente. É totalmente diferente. E o modelo de não cumulatividade é novo até para os estados. Inclusive eu me coloco meio empolgado com a reforma tributária, mas a gente tem que ter cuidado para que depois ninguém daqui a alguns anos esteja me esculhambando, dizendo, prometiam simplicidade e agora a coisa ficou muito pior. É como aquela história, vai piorar muito antes de melhorar. Porque até 2031, até 2032 na
realidade, até o final de 2032, nós vamos ter toda a complexidade que existe hoje, somada às novas regras dos novos tributos. Os contadores tadinhos vão enlouquecer, né? Só para você ter uma ideia do que eu falo que os contadores vão enlouquecer, e a fiscalização também vai pirar com relação a isso. Acontece o seguinte: hoje em dia, para ICMS, vale a sistemática de crédito físico. Como é que é isso? Se eu produzo celular, eu sou uma empresa que produz celular, eu me credito do ICMS que incide sobre o que eu adquiro para produzir esse celular e que vai integrá-lo fisicamente. Ou seja, a Apple compra tela da Samsung, a Apple compra câmeras da Sony, a Apple compra equipamentos de várias empresas. Então, tudo isso, a Foxconn aqui no Brasil, que produz celular para a Apple, ela se acredita sobre tudo que ela vier a comprar, certo? Agora, o que ela compra e que não é integrado ao produto final, veja, eu falei, tudo que se integra ao produto final está dentro do celular, ou que seja consumido no processo de produção. O que ela compra e não integra o produto final, por exemplo, material de expediente, tudo que ela compra lá para a empresa, que não integra, mesmo sendo usado pela empresa, ela não pode se creditar. É assim hoje. Com o IBS, ela vai poder se creditar. E em 2000, e começa já a acabar um pouquinho antes, né? Mas em 2029 vai começar a crescer o IBS com uma linha mais elevada. Vai ser cobrado no regime, vamos dizer, de produção. Antes tem uma cobrança em teste, eu não vou detalhar, porque senão a gente vai entrar em muito detalhe técnico aqui. Mas de 2029 a 2033, 2032 e 2033 muda tudo. Os contadores vão ter que fazer as duas apurações. Comprou isso, eu me acredito disso para fim de IBS, não me acredito disso para fim de ICMS. Isso aí vai ser um caos. Mas o que eu estou falando que vamos ter muita simplicidade é quando chegarmos em 2033. Em 2033 nós teremos um novo mundo, com uma sistemática de tributação muito mais simples, em que vários problemas vão deixar de existir. Durante muitos anos se discutiu o sexo dos anjos do judiciário. Software é mercadoria ou é serviço? O Supremo mudou de opinião várias vezes, inclusive uma muito recente. Porque alguns diziam, não, claro que isso aqui, está aqui o CD, com um negócio aqui, estou comprando, isso é mercadoria. Não, mas o cara que elaborou o programa. Aí o Supremo lá atrás diz, depende. Se você contratou o programador para fazer um programa para você, customizado, mesmo ele dando o CD no fim, isso é serviço, claro. Aquele CD ali tem pouca importância, aquele DVD, seja lá o que for, claro que isso é serviço. Porque o corpus mecânico da criação intelectual virou mais mercadoria. Não, nesse caso não predomina a criação intelectual. Mas já, se você comprasse o Windows 98, aquele que ia pra caramba, você via num supermercado, tinha várias caixinhas. Aí o Supremo olhava para um monte de caixinha. Agora é mercadoria. Eles diziam, agora é o software off the shelf, software de prateleira. Ele fala desse corpo mecânico, tem a criação intelectual, mas mercantilizou. Então isso é ICMS. Veja que é um negócio que não existia em nenhum outro lugar do mundo. Porque nos outros locais do mundo existia o que nós vamos ter aqui. Um tributo sobre bens e serviços. Então pouco me importava saber se aquilo era bem ou serviço, mercadoria ou serviço. Então o Supremo disse isso. O que importa, software de prateleira é ICMS. E portanto é o Estado que cobra. Por encomenda ao município. Passaram-se alguns anos, vem a lei do software. Não se vende mais software no Brasil. Software cedido ou licenciado. E o Supremo disse, olha, a gente tem que rever isso aí. Porque na realidade, esse negócio, primeiro a história de corpo mecânico, o Supremo dizia que só era um bem tangível que teria ICMS, que teria mercadoria. Por exemplo, o CD com software. Depois passou a não existir mais CD com software, porque todo mundo baixa na internet. Aí ele pirou o cabeção, né? Não. Então pode ser também, ao invés de transferir átomos, transferir bits. Aí teve que evoluir a jurisprudência. É um Pikachu, vai evoluindo. Aí chega nos dias atuais, ele disse, olha, software é sempre serviço. Porque o cara faz a versão 1.0, depois corrige o erro 1.2, 1.3, helpdesk, ajuda para lá e para cá, baixa. Então é sempre serviço. Grande derrota para os estados.
Os estados vêm com outro argumento, dizendo, não, ele é serviço quando é software as a service. Software como serviço, que é aquele que você não baixa na sua máquina. Você, por exemplo, você pode usar o pacote Office, pode usar o Word, usando o OneDrive, sem baixar o Word da sua máquina. Então você está usando o software, aí é serviço. Mas se você baixar na sua máquina, não é mais serviço. O Supremo não aceitou isso não, tá? Mas eu estou mostrando para vocês o quanto de discussões que existiram no Brasil que não vão mais existir. Esse gozo eterno dos locadores de bens móveis, né? Porque se é serviço é município, se é mercadoria é Estado. Aí chegou, olha, locação de bem móvel não é serviço, porque serviço é pegar o conceito de direito civil. É quando você contrata uma pessoa para fazer algo para você. Então você contrata um dentista para fazer um canal no seu dente. Trabalhando, fazendo um canal. Na locadora, você não contrata a locadora para fazer algo para você. Ele dá um carro para você usar durante um período e depois devolver. Então não é serviço. Editor só soma vinculante. Não incide ISS sobre locação de bens móveis. Mercadoria que não é, porque não há mudança de propriedade. Então não tem ICMS. Então fica uma empresa que não paga nenhuma coisa nem outra. São várias coisas aí que eram surreais, que deixam de existir. Então quem está dizendo que o sistema tributário vai ficar mais complexo, vai ficar mais simples. Temos outros problemas que podemos resolver de acordo com a regulamentação. Outros problemas. Mas que a simplicidade vai ser muito maior. A partir de 2033 vai ser muito maior. Certo? Agora, a segunda regra que vai mudar bastante dinheiro de mão, né? Que é com relação à famosa cota-parte do ICMS, né? Repartição de receitas tributárias. A gente sabe que um dos principais recursos dos municípios é aqueles 20%, ou são aqueles 25% de ICMS que são repartidos entre os entes, e hoje em dia o principal critério é 65% disso aí é repartido de acordo com o VAT, é o valor adicionado tributário. Eu não vou entrar em discussão sobre o que é esse VAT não, certamente muitos de vocês conhecem até bastante bem, mas eu vou simplificar dizendo que isso tem a ver com a quantidade de riqueza produzida no município. Essa regra beneficia muito, por exemplo, quem tem uma refinaria. Com todo respeito, os municípios merecem sua arrecadação, mas chega lá, existe uma refinaria de petróleo, a União vai lá com a Petrobras, a empresa dela, usa recursos de todos os brasileiros, constrói a sociedade da economia mista lá, usa recursos de todos os brasileiros, explora petróleo ali, e aquele município fica muito mais rico que todos os outros. Eu não acho que isso é de todo mérito do município, não. Eu sempre achei essa regra uma regra muito injusta, que criava situações como a situação de Paulinha. Eu não sei se Paulinha é o topo daquela lista lá, mas Paulinha em São Paulo, eu estava discutindo isso outro dia lá no Tribunal de Contas, porque Paulinha tem uma arrecadação tão grande que para eles é impossível cumprir aquele mínimo de despesa com a educação. Teve um que eles tentaram lá até construir estátuas da Constituição Federal, colocar na frente de escolas e tentar enquadrar com despesa com a educação, porque não tem, bota salário de professor de 30 mil, Isso é injusto, porque tem um monte de municípios no país com necessidades gigantescas. E aí não é nem aquele mérito de ter empresa, porque não é esse mérito todo. A União explora recursos de todos os brasileiros. Da mesma forma que a União, quando vai para determinado local, eu sei que tem gente que pode ficar chateada aqui porque vem de municípios que são beneficiados por isso, mas a União vai para determinado local e com seus recursos constrói uma hidrelétrica. Está explorando o quê? Recursos de todos os brasileiros. É um bem que pertence à União, potencial energético. Isso muda por completo. Porque, além da questão do destino, que eu não estou discutindo mais, até porque combustível e energia elétrica sempre foi a tributação no destino, era exceção à regra, mas o que muda agora é que ao invés de olhar o que é produzido ali, você vai olhar 80% do que deve ser população. Então nós vamos ter grandes perdas. Quem é que mais vai perder no Brasil? As empresas que são sedes hoje de montadora, ou sede de refinaria, sede de grandes empreendimentos. Porque veja, só um detalhe aqui que muitos não recordam, né? Porque tem gente que diz assim, Ricardo, repartir de acordo com o VAT, que é o critério atual para ICMS,
é repartir de acordo com o quanto aquele município colabora com a arrecadação. Não é. Não é, porque o que é que acontece? Se eu, por exemplo, vendo livros, certo? Compro o livro por 100, vendo por 150, eu agreguei de valor 50 e esses 50 entram no meu cálculo na repartição futura do ICMS. Mesmo não existindo ICMS sobre livro. O que importa para repartir é quanto cada município agrega de valor, mesmo que a operação seja isenta, mesmo que seja imune. Então, sem querer discutir nenhum município aqui específico, mas aí eu tenho que citar porque todo mundo sabe onde é que está a fábrica da Jeep, certo? Então o município de Goiânia é muito beneficiado pelo fato que existe lá, mesmo não havendo exatamente um recolhimento de tributo sobre aquilo dali. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Então, município que hoje vive feliz da vida, porque tem um grande empreendimento, mesmo que venda para fora, se você não tem ao lado desse grande empreendimento uma grande população, você vai ter uma queda brutal na sua receita nessa repartição aí de ICMS. A gente tem que estar, que vai ser do IVBS, a gente tem que estar absolutamente preparado para essas novas regras. A gente está falando aqui de subsistência dos entes federados. E aí eu acho, eu já fiz várias análises a respeito disso, vários estudos aqui em Pernambuco, também fiz um estudo lá em Sergipe, analisando receita própria dos municípios, e os municípios vivem, via de regra, absolutamente escorados em repasses. É uma coisa sobre a qual você não tem muita ingerência. Claro que a maioria vai continuar sobrevivendo principalmente em repasse, mas não é aceitável, é absolutamente inaceitável você ter uma base tributária que possa ser explorada de maneira razoável e não o fazer. Inclusive, de certa feita, um dia eu tive uma discussão lá no Tribunal de Contas sobre aquela regra que diz que se o município, não falo de município nesse caso, mas vai para município e para estado, que é quem recebe repasse. O estado também recebe repasse obrigatório e repasse voluntário. A lei de responsabilidade fiscal diz que se um ente deixar de criar, instituir efetivamente, e efetivamente arrecadar algum imposto de sua competência, ele fica proibido de receber repasse voluntário. Preste atenção. Não basta apenas instituir. Tem que efetivamente arrecadar. Não pode instituir e ficar lá esperando. Né? Eu fiquei impressionado com você instituir o tributo e dizer Caixa Econômica ou Lotérica. Se não, dane-se. Isso não pode ser feito. Você tem que trabalhar para dar a oportunidade ao contribuinte. O cara vai pagar um negócio para você e você quer criar dificuldade. Né? Você tem que trabalhar, você tem que ter uma estrutura para efetivamente arrecadar. Se não diz a lei de responsabilidade fiscal, você fica proibido de receber repasses voluntários, que são aqueles feitos mediante convênio. Né? Não é o repasse de quota parte, porque isso aí não pode deixar de repassar. Deixa de receber repasse. Aí, de certa forma, eu estava defendendo a aplicação dessa punição de notificação, que eu vi como é que era feito isso, para a Secretaria do Tesouro Nacional, e o pessoal falou, o município já não tem o tributo, já não recebe aquela arrecadação, e agora você quer que bloqueie o repasse voluntário, você quer acabar com a vida do município. Essa regra, por dizer, isso é inconstitucional. Eu dizia, olha, essa regra, sabe como é que eu encaro essa regra? Imagine que você tem um filho, você criou desde pequenininho, né? Se esforçou para ele ter a melhor educação possível, para ele dar certo como ser humano, coisa muito difícil hoje em dia, para até pensando que ele tem um bom emprego, tem empregabilidade, é um cara estudou pra caramba, fez, suponho, um exemplo aqui próximo do meu dia a dia, fez faculdade de Direito, passou no concurso de Procurador da República, eita, vai ganhar mais de 30 mil por mês, vai ganhar mais do que eu, está feliz da vida, seu filho conseguiu um sucesso profissional para o resto da vida, está garantido. Aí um dia você chega em casa e ele está lá assistindo Sessão da Tarde, você nem existe mais. Aí você olha assistindo outro dia também e fala, essa Procuradoria da República é muito leve o negócio lá, né? Está sempre aquele, não papai, ou mamãe, eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Eu não sei se eu tenho vocação, eu pedi exoneração para pensar o que eu quero. Estou aqui desempregado de novo. Aí suponho que no dia seguinte ele chega, papai, vou sair com minha namorada, eu queria um dinheirinho para ir para o barzinho e depois um motelzinho.
Você vai olhar para o seu filho de uma mãe, você estava ganhando mais do que eu, resolveu não fazer nada e vem pedir do meu dinheiro? O que é que isso tem a ver com o que eu estou falando? É um município que tem a base tributária na frente dele, basta instituir, arrecadar, não faz e chega, mamãe União, estou precisando de dinheiro para fazer uma ponte. Eu vou dizer, o seu filho de uma federação mal elaborada, né? Você tem a base tributária na sua frente, então é um imperativo da lógica. Claro que, infelizmente, nós estamos numa federação que reparte os recursos de maneira muito injusta. A gente for olhar o bolo tributário, chega 7% para município, 27% para estado e 34% nas mãos da União Federal. A gente mora nos municípios, como sempre se fala, né? Ou alguém aqui mora na União, né? A gente mora em municípios, né? Salvo o caso lá do Distrito Federal, do Distrito Estadual do Fernando Noronha, é o município que tem que tapar o buraco que está na frente da minha casa. Essa injustiça continua existindo. Claro, a dependência de repasse continua muito alta, mas faça sua parte. São exemplos belíssimos, até gostaria de ter acesso às apresentações depois, para citar, né? Para citar o que é que pode ser feito. A gente está falando aqui da nova tributação do consumo, mas ainda o coração da administração tributária municipal é cadastro. É o coração da administração municipal, é cadastro. Tem município que não tem noção dos imóveis que tem, né? Às vezes, quando está em ISS, vem uma lei complementar, autoriza a tributação de um serviço no streaming, por exemplo, o município não atualiza sua legislação. Às vezes, por exemplo, dando aula em preparação para alguns, vai dar uma aula sobre a legislação tal município, eu vou ler, mas não acredito que o Código Tributário Municipal é isso, né? Um monte de coisa não recepcionada, um monte de coisa inconstitucional. Por isso, normalmente, parabéns a quem traz servidores qualificados e usa o servidor para isso também. O auditor, o fiscal, o agente de renda, não importa a nomenclatura que seja dada, mas o servidor da administração tributária, ele não é só o lançador de tributo, o caboclo lançador, né? Ele é uma fonte de conhecimento. É inaceitável que a administração sozinha gere uma mudança no Código Tributário, na legislação tributária, sem consultar o auditor, sem consultar o fiscal, sem consultar seus quadros. Ele tem que participar disso. É inaceitável, mas eu não sei como eu saí da Receita Federal há quase 20 anos. Mas eu dizia na Receita, é inaceitável que a Receita Federal não se comunique como devia com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Porque o que eu vi acontecer muito era o auditor lavando auto de infração sobre uma matéria que ia perder na Justiça, mandava para a PFN, a PFN estava perdida na Justiça e não chegava a PFN, olha, vamos discutir isso aqui para a gente fazer uma auto de infração que seja sustentável, né? A defesa da Fazenda precisa muitas vezes do auditor chegar lá presente para falar com o procurador, para ajudar a elaborar os seus argumentos. Eu falo, certamente deve ter melhorado bastante isso, mas em todas as administrações tributárias municipais, essa simbiose tem que existir. A gente fez uma batalha grande, a gente está numa batalha dupla aqui, para que os municípios tenham fisco e para que os municípios tenham procuradoria. Tem que haver memória fiscal e memória jurídica. Já vi vários casos de chegar lá, como é que estão as ações aí? Não sei. O procurador que tinha aqui não era o procurador, era o escritório que tinha que tomar conta disso, o escritório foi embora e não sabe mais de nada. Você tem que ter servidores estáveis, que não dependam de governo, né? Que seja memória fiscal. Esses órgãos têm que ser praticamente intocáveis do ponto de vista político. Inclusive, outra coisa que eu estava discutindo aqui com um colega, sobre o tal do comitê gestor, né? Do IBS. Muita gente está com medo disso daí. Chega para mim e diz assim, Ricardo, qual a natureza desse comitê gestor? Seria uma autarquia multifederativa, estados, municípios, todos do país fazendo parte disso daí? Olha, isso é o menos relevante. O que importa é a autonomia que tem que existir e a multiplicidade representativa para todos os entes federados. O que o Supremo vai dizer, eu vou dizer para vocês, vou dizer anos antes. Quando um dia o Supremo for dizer o que é aquilo, ele vai dizer que é uma entidade sui generis. Toda vez que ele não sabe o que é, ele diz que é uma coisa sui generis. Com OAB para mim é uma pombogira, que eu não sei o que é. Eu vejo que as pessoas falam, eu não sei a mínimo do que é que se trata, mas se existir deve ser uma coisa sui generis. Eu não sei do que é que se trata, certo? Realmente eu não sei. Então, vamos dizer que é uma entidade sui generis, que tem um grau de autonomia elevadíssimo, e esse grau tem que ser reconhecido. Agora tem muita gente dizendo,
Olha, os municípios abriram mão de sua autonomia. E os estados, quando aceitaram que os principais tributos, ICMS e ISS, para alguns municípios o ISS é mais importante do que o IPTU, para alguns existe uma diferença, algumas poucas diferenças, mas fossem para a mão da União. Isso tem uma maneira técnica de ver e tem outra maneira prática. Do ponto de vista técnico, eu até coloquei no meu livro, que eu vou ter que mudar o conceito de competência tributária. A gente estuda a competência tributária é o poder de instituir o tributo por lei própria. Então vejam que a Constituição diz, se você olhar a Constituição atual, você olha assim, meu Deus, que negócio estranho. Porque ela diz, compete à União instituir os impostos sobre. Compete à União instituir tais impostos. Ele sujeita a frase, a União é que vai instituir. Certo? Quem? A União instituirá. Aí depois compete aos municípios instituir tal tributo. Então, o município instituirá tais tributos. Os estados instituirão tais tributos. No IBS, sabe o que ela fala? Cabe a lei complementar instituir o IBS. Não diz quem é. É uma lei complementar. E essa lei complementar é de quem? Federal. No conceito clássico seria um tributo federal. Eu tenho dito, olha, foi conversa mole, o tributo é um tributo federal. Criou-se um IVA com arrecadação repartida. O que restou para municípios e estados foi definir suas alíquotas. Quanto ao conceito clássico foi, Ricardo, isso tem pouca importância, tem gigantesca importância. Falei com colegas aqui, um colega que participou de grupo de trabalho na elaboração do projeto de lei do IBS, e falei com vários, essa minha postura de ser professor de concurso público me dá esse prazer de ter aluno em tudo quanto é lugar. Mesmo quando os GTs estavam trabalhando em sigilo, vários quebravam o sigilo para mim. Eu disse, tu é do GT tal, rapaz, não vou falar para ninguém não, só vou dizer na aula, Vou falar para ninguém não, me diz isso aí. Então, vários chegaram, e você viu que a União exerceu a competência. Porque tem gente que acha que mandar projeto de lei é pouca coisa, é muito importante. Estou aqui diante do meu grande amigo Odir, membro do Ministério Público do Estado. Eu sou do Ministério Público de Contas, bem menos conhecido, primo pobre do Ministério Público do Estado. E eu sei a grande diferença de o Procurador-Geral de Justiça poder mandar um projeto de lei, o Ministério Público do Estado poder mandar um projeto de lei, a gente não poder. O poder de provocar o parlamento é muito importante. E a União exerceu esse poder. Exerceu esse poder porque o acordo que teve com os GTs, o acordo era, como o tributo é estadual e municipal aí, o que vocês acordarem, a União vai e manda no projeto. Só que quando sai algumas coisas com a União, não, o Bernardo Api, eu admiro pra caramba, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, o secretário da Reforma Tributária. O Bernardo Api exerceu muita força ali dentro. Os estados, por exemplo, disseram, precisamos ter substituição tributária. O Bernardo Api, nesse aspecto, é mais teórico. Substituição tributária tem no Peru, na Argentina, não tem em nenhum local do mundo, porque o Brasil tem peculiaridades. Eu queria chegar para o Api e dizer, vai tu, lá no Rio de Janeiro, com 40% do território dominado por milícia, vai fiscalizar a ponta. Porque a substituição tributária é livre de fiscalizar a ponta. Então, vai fiscalizar lá para ver o que acontece contigo. Vai voltar a sistemática de combustíveis, por exemplo. O combustível vai ter um regime especial, mas como era antes. Existem, o que acontece, a gente tem que reconhecer aqui, os estados acusaram muito. Eles viram quanto é fácil cobrar a substituição tributária e começaram a colocar vários tipos de mercadorias que não justificavam. Começaram a abusar da agregação de valor para cobrar tributo mais elevado. Mas isso é uma coisa que poderia ser resolvida legislativamente, não acabar com o negócio. Então, a API chegou e disse, não quer e não passou. Isso é um exemplo. Depois, quando vieram todas as propostas, tinha que uniformizar. Esse trabalho foi colocado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quando eles foram uniformizar, eles mudaram outras cositas mais. Então, a União exerceu essa competência. Eu digo, os estados perderam a competência. Tem um amigo meu, Antônio Alcoforado, grande tributarista, ele disse para mim, Ricardo, eu estou com dificuldade de convencer, quando a gente conversa aqui, os estados e municípios, de que a gente perdeu o Playboy. A gente vai discutir ali, tem algumas coisas que a gente tem que tentar implementar, mas a competência não é nossa mais não. É pouquinha coisa para apitar aqui dentro. Certo? Esse é um lado ruim, considero muito ruim. Mas tem um lado bom dessa história, que é o grau de autonomia que isso pode dar para as fiscalizações. Veja, eu já falei com prefeitos, dessa história de analisar contas e verificar como é que está sendo a gestão dos fiscos. Diz assim, meu filho, você não tem IPTU criado, não tem um tributo que não cria. Por que você não faz isso? Ou não cobra? Do meu município, olha a resposta, já deve ter visto respostas semelhantes.
os municípios não estão acostumados com isso. Se for eu o cara que vai cobrar, eu não ganho eleição nem para síndico mais. Não estão acostumados. Ou quando cria, depois vem uma pressão gigante de um grande grupo. O prefeito de Santa Cruz de Caparibe fez um comentário aqui, uma coisa bem interessante, né? Ele comentava uma pessoa que financiou na campanha e depois quis vir pedir um pagamento, que foi bem pequenininho, né? Só IPTU, né? Só IPTU. E existem coisas piores. E às vezes o prefeito, honestamente, não quer entrar naquilo, mas a pressão é muito grande. Como vai ser bom para esse prefeito dizer, olha, fiscalização é do comitê gestor. Isso veio lá de Brasília, aqui, os critérios são esses aqui, apuraram, aqui eu tenho servidores que têm autonomia para atuar. É isso que todo fiscal deve ter, autonomia. Aqui eu quero falar principalmente com prefeitos e secretários, né? Pelo respeito a essa autonomia do servidor do fisco. Eu lembro um caso, que muitos viram até causo isso, na minha época de Receita Federal. Eu fui analista da Receita Federal, trabalhando com imposto de renda, lá em Campina Grande, terra do segundo nosso aluno, né? Mas vamos lá. Então, eu era analista lá, depois fui auditor lá no Porto de Suape. Tem até uma historinha que eu gosto de contar brincando sobre a história de Campina Grande e Caruaru, que foi quando eu fui nomeado procurador-geral do Ministério Público de Contas agora, né? Eu estou nesse biênio, estou chefiando a instituição. Nós fizemos a votação lá, a gente elege uma lista tríplice, 3 nomes, manda para o governador do estado que escolhe um dos nomes. Eu fui eleito por unanimidade na lista tríplice, então não tinha lista tríplice, só tinha meu nome, todos votaram em mim. Foi a lista para a governadora Raquel Lira. Ela poderia dizer, como já foi dito, salvo engano, no Rio de Janeiro, dizer assim, olha, eu tenho direito de escolha. Você não pode chegar e mandar um negócio para mim que eu só tenho um nome, eu tenho direito a 3 nomes. Se votaram em você, votam os 2 mais antigos, depois vai compor a lista. Ela poderia ter dito isso. Eu estava no Ceará, num evento, a Raquel Lira me ligou, disse, doutor Ricardo, eu estou com uma lista aqui, que deveria ser 3. Deu ruim, né? Mas ela só tem seu nome. O que é que eu faço agora? Aí, governador, a senhora sabe que sou de Campina Grande, né? E sabe que em todo local do país que eu chego, eu digo, o maior São João do mundo, claro, que é o de Caruaru. Ela, seu nome está diário oficial amanhã. Foi muito boa essa técnica de nomeação. Mas vamos lá, quando eu falo a respeito ao físico, eu lembro de um caso que aconteceu comigo na época de Receita Federal, em que tinha um container, chegou no Porto de Suape, cheio de problemas, ficou lá retido, eu fiz um monte de exigências e mandaram para falar comigo uma criatura que era um cônsul de um determinado estado, logo que o sigilo ainda existe, né? Que era do estado exportador, veio o cônsul falar comigo, valores envolvidos eram elevados, o advogado da empresa e o despachante aduaneiro. Aí o cônsul veio falar, quando alguém tenta usar influência, eu já fico tendendo ao contrário, né? Me dá uma lapada maior. Aí o cara chegou lá primeiro, disse, o cônsul da federação não sei de onde, aí o cara entrou. Eu disse uma besteira, eu respondi até processo por isso, disseram que eu queria um problema diplomático. Quando disseram, o cônsul da federação tal, eu disse, cônsul, fosse pelo menos um Brastemp, eu ia dar atenção. Aí foi o primeiro que ficou chateado comigo. Aí depois o advogado conversou para lá para cá, depois veio um terceiro lá da empresa falar comigo, só, se eu falar aí com o inspetor da alfândega, meu chefe, Enis Sávio Nunes Santos, meu chefe lá em na alfândega do Porto Suave, se eu falar aí com o seu chefe, aí resolve, diga, olha, chefe de auditor distribui trabalho. Eu vou fazer isso aqui. Foi distribuído para mim. Até no sistema que distribui, mas ele não tem nenhuma ingerência sobre o trabalho, não. Ele não pode dar nenhuma ordem sobre o liberal para fazer isso aqui. Quem atua sou eu tenho autonomia. E eu sabia que eu tinha uma instituição muito forte atrás. Porque quando você não tem instituição forte atrás, eu já passei por isso também, com um delegado da Receita não foi tão forte atrás que me criou problema. Mas saber de instituição forte atrás. Então, não tem como. Ele falou, mas se eu falar com alguém lá da Superintendência de Recife, eu olho já ficando irritado, começa a ficar irritado com isso. Eu digo, meu amigo, não tem como, é comigo. Se você quiser, de outra forma, resolver, justiça. Se não, mas não tem outra coisa não, eu falei exatamente a mesma coisa. Tem outra, parcelamento também tem. Aí ele falou, quando a gente estava no máximo grau de irritação, ele disse, eu conheço um deputado federal em Brasília. Aí eu, amiga, resolve, rapaz. Por que tu não falou logo isso? Resolve. Manda esse deputado propor uma lei lá. Tu conhece o senador também para provar outra casa? Aí acaba com essas exigências todas, não
Congresso e tal, depois de promulgar, conversa com o presidente da imprensa, sancionar, publicou, acabou com essa exigência, você leva até o porto na cabeça. Agora, por que eu pude fazer isso? Porque eu sabia que tinha uma instituição forte atrás de mim. Tinha instituição que respeitava esse grau de autonomia. Bote a culpa no seu fiscal. É ele é o autônomo. E eu sei o quanto isso é complexo para as entidades menores. Quanto mais você vai para a instituição menor, né, menos madura, digamos assim, e a instituição é criada, vai adotando, ou seja, estão adotando rapidamente por maturidade, mas quanto menor, menos madura que vai se adquirindo ao longo do tempo, mais isso é difícil. Mas o comitê gestor pode dar uma ajuda grande nisso daí. Pode dar uma ajuda grande, dizer que as fiscalizações, os critérios estão vindo do comitê gestor. Eu não tenho muito como influenciar nisso daí. É uma fiscalização coordenada, porque veja só, temos um IVA dual. Mesmo fato de geradores, base de cálculo, hipótese de incidência, não incidência, imunidades. Então, toda vez que um sujeito deixou de pagar um tributo, vai ter o lançamento federal, da Receita Federal, da CBS, e vai ter o estadual mais municipal, IBS. Então, tudo é em acordo um com o outro. Tudo vai ser copiado para fazer um laudo de infração montado sobre a sistemática que está sendo resolvida, mas com essa atuação conjunta vai ficar mais fácil para o próprio prefeito, para o próprio secretário se livrar da pressão dizendo, olha, eu não tenho como. Não é só eu não tenho como porque a lei manda, porque quando eu não tenho como porque a lei manda, fica parecendo, você pode contornar a lei, pode surgir esse argumento no meio do caminho, mas eu não posso porque não tem como, as coisas são conjunta nacional, não tem interferência sobre isso. Então acredito que esse comitê gestor tem uma força muito grande para dar autonomia de verdade para a carreira fiscal na tributação do consumo. Ele pode vir até de uma instituição que está sendo gestada, muitos falam que é um monstrengo, quem já reclamava do CONFAS agora está reclamando do comitê gestor antecipadamente, mas eu acho que temos uma condição de ter um órgão nacional que vai, principalmente para os entes menores, ajudar muito a que essa fiscalização seja feita a contento. A gente vai precisar integrar, vai precisar trabalhar da maneira adequada, vai precisar conversar. Esse meu colega falava, dizia, Ricardo, um dos meus colegas lá dos grupos de trabalho, dizia, Ricardo, você não entende como é a confusão dos municípios. Os municípios grandes odeiam os municípios pequenos. Os representantes querem se matar. Ele disse, olha, eu achava que tinha dois, eu não entendia essa representação dos municípios, mas a CNM representa um município pequeno à frente da sala dos prefeitos dos municípios grandes. Apesar de eu conversei com o prefeito do Recife, João Campos, e ele falou, olha, eu estou lá na FNP, mas na CNM eu estou ali mais para brechada, para escutar o que eles estão falando. Inclusive elogiam a CNM como muito mais organizada, né? Dizem, saiu uma coisa que mexeu com o interesse do município, já está todo mundo recebendo, o prefeito recebendo a mensagem, olha, converse com o seu deputado, vamos agir dessa maneira. E essas mãos dadas têm que ser mantidas, para que a gente consiga melhorar um pouco essa federação brasileira, consiga uma melhor repartição de receitas. E para isso tudo, claro, né, eu gostei muito de sempre se colocar aqui na equação sempre a presença do servidor, que tem que ser qualificado, tem que ser valorizado. Viu notícia de um concurso que foi até suspenso, né, o Ministério Público atuou, concurso para a carreira fiscal para nível médio, isso é uma piada de mau gosto, né? Tem que ser carreiras valorizadas com boas remunerações, para que nem se pense, né, como foi citado aqui, os novos fiscais do município de Caruaru que fiquem com a gente, que sejam bem remunerados, para não estarem nem olhando para a diária oficial mais, para trabalharem por esse município, serem a memória fiscal desse município, certo? Então, pessoas valorizadas, treinadas, tem que haver treinamento perene, compartilhamento dessas técnicas de fiscalização e técnicas que estão funcionando. Parabéns, visitaram João Pessoa, visitaram vários outros municípios para ter ideias. Às vezes a gente não precisa reinventar a roda está inventada em algum lugar, que as pessoas conversem entre si. O nosso Rafael, delegado da Receita Federal, falou desse encontro, né, entre os fiscos, com representantes de diversos fiscos. Agora vai ter que ser mais ainda.
né? Porque tem um tributo que é praticamente idêntico. E existem técnicas que podem ser compartilhadas, informações que podem ser compartilhadas. Vejam, a União não tem o detalhamento sobre os imóveis que os municípios têm. A União às vezes está precisando de penhorar um imóvel, o município tem que um grau de detalhamento elevadíssimo. O município também não tem a declaração de imposto de renda, cheio de informações importantes. Toda a legislação tem sido mudada recentemente para permitir um compartilhamento mais fácil, mais rápido, mais ágil possível. Então que essas conversas sejam feitas para que a coisa passe a funcionar. E que os municípios invistam na sua receita própria, certo? Eu já vi que está todo mundo olhando para mim com cara de pedindo já dispensa logo, né, para que eu parta logo em brancas nuvens. Mas, em suma, com relação à administração tributária municipal, o coração continua sendo o cadastro, claro, a cobrança do IPTU, para a cobrança do ITBI também, que muitos valorizam um pouco, mas também em alguns locais é bastante viável conseguir um aumento de arrecadação, né? O ISS, enquanto existir, também depende de cadastro. Agora, concursos novos, né, tem que ter carreira fiscal valorizada e, pelo amor de Deus, já cobrem reforma tributária, mesmo antes da regulamentação. Municípios com comércio fervilhante, como nós temos vários aqui no Agreste de Pernambuco, os fiscos vão ter que começar a entender o que é tributação de mercadoria, né? Treinar os fiscais que já estão por lá e exigir já no concurso que isso aí seja cobrado na intensidade adequada. Trabalhar em conjunto como tem sido feito isso. E, novamente, encerrar com duas coisas, né? Novamente, com meus sinceros parabéns. E gostei muito, viu? Gostei muito do trabalho. Eu vou pedir o seu autógrafo aqui, meu amigo Cardoso, porque é genial se fazer, genial mesmo, se fazer um trabalho como esse, um cordel, que fala de uma coisa tão técnica. Eu olhei assim, eu comecei a olhar rapidamente, depois ele está falando de vários, até dessa história de agora é no destino, aí acabei derrubando, olha só, agora é no destino, a repartição também vai levar em consideração a população, tudo lá colocado de maneira bastante interessante. Então que a gente difunda, trabalhe em conjunto, invista também na receita própria e que os prefeitos olhem para esse resultado. Eu fiquei impressionado. Quando eu olhei assim, pô, vamos considerar a receita de 2019 a 2026, eu olhei para os dois quadros que vocês mostraram e disseram, pô, ganharam agora e ganharam para o futuro. Fizeram há 4 anos, foi o melhor momento. O melhor momento, se fizessem há 20, se fizessem há 30, quem não fez, o melhor momento é agora. Invista na carreira, respeite os profissionais, treine-os e utilize-os, não só como caboclo lançador, mas aquele cara que vai lhe dar orientações técnicas, vai ajudar a elaboração do seu código tributário, que vai ajudar a Procuradoria a fazer suas defesas e a Procuradoria ajudar o fisco. Na Constituição, no Código Tributário Nacional, a parte da administração tributária não é à toa, tem que falar administração tributária é o fisco, não. É o fisco e a Procuradoria. Tanto é que dívida ativa está dentro da administração tributária. Por isso que eu falo que tem que ter pelo menos um procurador em cada município. O município não tem. Tem que ter procurador e tem que fiscal um cargo efetivo até para saber lidar com informações sigilosas e manter aquela informação ao longo do tempo. Então, que os municípios invistam e, quiçá, consigam resultados semelhantes ao que foram conseguidos, e com meus aplausos novamente, pelos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Bom Município. Obrigado demais. Realmente, olha, eu faço palestra para o pessoal do Tribunal de Contas muito hoje em dia, para alunos. Agora, eu nunca me sinto tão em casa diante de servidores de carreira fiscal. Eu ainda me considero parte da carreira. Quando algo é atingido das carreiras do fisco, eu sinto que eu estou sendo atingido também, porque eu sei da importância que vocês têm para financiar todas as medidas. Beijo no coração. Então, nós agradecemos mais uma vez ao professor Ricardo Alexandre, não apenas pela palestra de hoje, mas também por suas contribuições teóricas à ciência jurídica e práticas ao bom andamento das atividades do fisco e do serviço público como um todo. E para homenageá-lo, gostaríamos de apresentar aqui para vocês um breve vídeo em homenagem ao nosso palestrante. Pedimos então a atenção de todos. Esse é o vídeo da Pernambucana, os fiscos municipais e demais autoridades. Hoje estou aqui para dar os parabéns para o líder fisco
e homenagear todos os auditores e auditoras, contando um pouco da história do percurso de um ex-auditor fiscal, meu grande amigo Ricardo Alexandre. Vou me focar no caminho dele até chegar ao cargo de auditor fiscal. Para entender um pouco da história do Ricardo Alexandre, tem que saber que ela é marcada de dificuldades familiares, e a gente vai ter que voltar um pouquinho às suas origens humildes, na periferia de Campina Grande. O cara estudou a vida toda em escola pública. Ele, aos 7 anos, teve uma perda devastadora. Morre prematuramente o seu pai, o seu Genil. O Genil sustentava a família toda com base nos parcos rendimentos de uma mercearia, que a gente chama no interior de Bodega. Ficou então a dona Sônia para criar sozinha o Ricardinho e a irmã Jaqueline. Dona Antônia, mulher decidida, mulher forte, nessa hora trágica, virou para o filho e disse o seguinte: Ricardinho, nessa hora a gente tem que manter a vela acesa, porque ela só se apaga quando Deus quiser. O jovem Ricardo, a mente inquieta, o espírito curioso, levantou a cabeça e fez o quê? Danou-se a estudar. E na escola, com tudo nele ativo, logo os professores começaram a reclamar porque ele se recusava a fazer qualquer anotação durante o período que ele estava dentro da sala de aula. E ele já se defendia. Ele dizia: mas mãe, eu consigo aprender tudinho e ainda consigo me lembrar. Para que eu vou anotar? Bom, e assim foi durante toda a sua vida escolar. Ao ponto, para vocês terem uma ideia, que no dia da aula da saudade, estava lá, quando apareceu a foto no telão de Ricardo Alexandre, tinha assim escrito embaixo: um aluno que mais deu trabalho aos professores. Aí foi a vez da mãe dele de defender. Ele disse: também já sabia tudo mesmo. E assim foi. Acabou a faculdade, aliás, acabou a escola, começou a trabalhar, começou por baixo, começou como técnico em comunicações, tinha que subir em postos, subir em redes de alta tensão, mesmo morrendo de medo de altura. E, além dos 2 expedientes normais, tinha sempre um terceiro expediente. Esse já era de noite, cansado, ele estudando para realizar um dos grandes sonhos da sua vida, que era ser auditor fiscal, um dos grandes desejos de ascensão. E ele hoje serve de inspiração, ele é a prova viva de que é possível se ter uma ascensão social através da educação. O interessante na pessoa do Ricardo Alexandre é que ele consegue misturar os profundos conhecimentos técnicos com os enraigados valores familiares de amor, integridade, fraternidade e generosidade. Sim, generosidade principalmente essa, porque ele não se contentou, através da educação, de mudar a sua própria vida. Ele até hoje continua mudando a vida dos outros, transmitindo o conhecimento de forma simples. Eu digo até que ele é um vulgarizador do conhecimento e ajudando a transformar a vida de tantos alunos dele, graças a essa capacidade dele de transmitir de forma leve, bem-humorada, tudo aquilo que ele aprende na vida. Cara, continue sendo essa fonte de inspiração para todos nós. É um privilégio ter você por perto. Um grande abraço, irmão.
Parabeniza mais uma vez Ricardo Alexandre. E vamos agora convidar o senhor Lucas Andrade, integrante do Físico de Camaragibe e coordenador da APFisco, para entregar o troféu Caboclo que Lança ao professor Ricardo Alexandre. Boa tarde, pessoal. E aí, bancada, né? Bancada. Professor, a gente brinca que a gente, quando faz aqui o cardzinho, a gente chama para uma palestra, mas na verdade a gente é presenciado com um verdadeiro show, né? Então, a gente tem muita honra, né, de contar com o senhor aqui no evento mais uma vez, grande parceiro. A gente tem o maior orgulho, né, dessa parceria que a gente construiu com o Tribunal de Contas, com o Instituto de Contas, e a gente tem procurado levar, né, o fruto desse trabalho para essas cidades, para os municípios onde a APFisco tem conseguido chegar, né? Então a gente olhando aqui as apresentações, a gente se vê ali um pouquinho porque a gente participou, né, de alguma forma dessa construção. Então a gente agradece muito esse apoio, principalmente que você tem nos dado durante todo esse tempo, durante todos esses anos, né? Então a gente tem muito orgulho disso. Eu estou aqui, professor, com o Caboclo que Lança, né? Esse aqui em referência à atividade de lançar o crédito tributário, de constituir, né, o crédito público. Mas esse caboclo ele é inspirado em outro, né, que é mais famoso, que é o caboclo que a gente vê muito na época do carnaval, né, que é o caboclo de lança, né, que tem toda uma história, tem toda uma simbologia, mas ele é lembrado porque ele tem uma missão, duas coisas importantes. Ele tem a missão de proteger um povo e de proteger a cultura daquela gente, e a gente enxerga isso em você, professor, que é um defensor da Receita Pública, é um defensor da estruturação das administrações tributárias e é um defensor, principalmente, do papel do tributo como instrumento de promoção da cidadania. Então, receba essa lembrança, essa homenagem, esse troféu, né, que para a gente é muito representativo, e muito obrigado por tudo. Enquanto aqui a foto, a gente lembra também que essa escultura do Caboclo que Lança é do artista Vicente Silva, de Ibura, Recife. Ele que foi premiado também na FENEARTE, tem exposições no Brasil e exterior. Belíssima escultura aqui, o troféu Caboclo que Lança. Agradecemos então mais uma vez ao professor Ricardo Alexandre por sua palestra, por esse momento tão importante aqui para vocês.